Olá pessoal, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu vou resolver 3 exercícios, cujo tema é ligação química, a teoria do orbital molecular. O motivo de eu trazer 3 ao mesmo tempo, né, é que é possível com esses 3 exercícios ter uma ideia de possibilidades, né, do que podem cair em provas que exigem o nível superior, a graduação, né? São 3 questões da prova do Instituto Federal de São Paulo para a contratação de docente. Tá? Outro motivo que me traz trazer essas 3 questões ao mesmo tempo é que essas duas, a segunda e a terceira questão, né, que aqui é a questão 15 e a questão 16, elas têm como base o diagrama de orbitais moleculares do NO. E a questão primeira aqui que nós vamos resolver, essa questão de número 7, é conceitual e nós vamos aproveitar o diagrama, né, esse desenho, para resolver essa questão conceitual. Então, bora lá. Primeira, a teoria do orbital molecular descreve os elétrons da molécula usando funções de onda específicas, chamadas orbitais moleculares. São regras que descrevem a formação dos orbitais moleculares e como eles são ocupados pelos elétrons, exceto. Então, 4 itens, 3 fazem parte daquele conjunto de regrinhas que a gente usa, né, para construir um diagrama de orbitais moleculares, e um terceiro aí e um quarto está incorreto. Bora lá. Primeiro item, item A, o número de orbitais moleculares formados é igual ao número de orbitais atômicos combinados, verdadeiro, né? Se a gente olhar aqui no diagrama abaixo das outras questões, nós temos aqui, por exemplo, nitrogênio com 4, apresentando seus 4 orbitais, né? A gente tem aqui o nitrogênio com o seu orbital 2s, 2s, nós temos o oxigênio com seu orbital 2s, nós temos aqui os 3 orbitais P, né, 2px, py e pz, mesma coisa para o oxigênio, 2px, py, pz. Então, nós temos 4, né, orbitais do nitrogênio, 4 do oxigênio. Eles se juntam para formar 8. Então, 4 mais 4 dá 8 orbitais moleculares, 8 orbitais atômicos, desculpem, e eles se juntam para formar 8 moleculares. Então, o número de orbitais atômicos se juntam para formar o mesmo número de orbitais moleculares. Tá? Letra B. O orbital molecular individual pode acomodar, no máximo, 2 elétrons. Assim como a gente fazia distribuição eletrônica, né? Colocando aqui 2 elétrons no 2s do nitrogênio, 2 elétrons aqui no 2s do oxigênio. No orbital molecular, mesma coisa, né? Só 2 elétrons. Tá? Então, esses 4 elétrons do nitrogênio e oxigênio vão ocupar esses 2 orbitais, né, moleculares da molécula de NO, né? Os spins emparelhados, verdadeiro. Letra C. Os orbitais atômicos combinam-se mais efetivamente com outros orbitais atômicos de energias similares. Também é verdadeiro, né? No caso da combinação, né, desses orbitais, a questão de energia similar, da mesma direcionalidade ali, otimiza, né, essa combinação. Verdadeiro também. Só nos resta, então, confirmar aí se de fato a letra D vai ser a resposta para esse exercício, a eficiência com a qual 2 orbitais atômicos se combinam é proporcional à medida que a superposição diminui. Errado, né? É proporcional à medida que a superposição aumenta, né? Quanto maior a superposição, né, maior a eficiência, né, da combinação dos 2 orbitais atômicos para formar um orbital molecular. Então, a resposta desse exercício é a letra D, porque essa afirmativa está incorreta, né? Cuidado com essas pegadinhas nos exercícios, né? Quando ele fala exceto, tá bom? Bom,
Vamos então para um outro tipo, dois outros tipos de exercícios que podem cair, né, sobre teoria do orbital molecular, né? Nós estamos no grande tema ligação química, né? A gente vem abordando em ligação química, ligação metálica, iônica e covalente. Aqui nós estamos na covalente e mais especificamente na teoria do orbital molecular. Então, a próxima questão diz o seguinte: com base no diagrama e no conhecimento de orbitais moleculares, é correto afirmar que a ordem de ligação total do NO é. Bom, para isso a gente precisa fazer a distribuição eletrônica primeiro dos átomos de forma individual. Então, o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, vou colocar aqui, né? Tem 2 mais 3, 5. O oxigênio tem 6, já tem 2 aqui. Vou colocar 1, 2, né? 3, primeiro um elétron em cada orbital. Falta um ainda, agora eu posso emparelhar aqui. Bom, esses elétrons, né, dos átomos vão aparecer aqui, né, na molécula. Então, esses dois e esses dois dos orbitais 2s já estão aqui no sigma ligante, sigma antiligante. Agora eu tenho que distribuir nos orbitais p, né? 1, 2, 3, 3 elétrons do nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 4 elétrons do oxigênio, 7 elétrons. Então, bora lá? Coloquei 1, 2. Ainda tem elétrons para distribuir? Tem. Então, volto emparelhando aqui. 3, 4. Faltam quantos? Faltam 3. Coloquei 1. Ainda tem? Então, posso emparelhar. Coloquei 2, 4, 6. Sobrou 1. Ele vai para o próximo orbital de menor energia. Como que a gente calcula a ordem de ligação? Né? Bom, nós vamos fazer uma continha simples. Lembram disso? A gente vai somar todos os elétrons que estão nos orbitais ligantes, menos os elétrons que estão nos orbitais antiligantes, dividido por 2. Continha bem simples, né? Então, nós temos orbitais ligantes 2, 4, 6, 8, né? Orbital antiligante 2 mais 1, 3. Então, nós temos 8 nos orbitais ligantes, 3 ocupando os orbitais antiligantes. 8 menos 3, 5. Dividido por 2, 2 e meio. Resposta desse exercício é a letra C. Por fim, com relação ao comportamento magnético da molécula de óxido nítrico, assinale a alternativa correta. Essa questão aborda a ideia de paramagnético, diamagnético, né? Magnetismo aqui dessa molécula, né? A gente tem a situação de materiais ferromagnéticos, né? Aquele que não precisa de um campo externo para ter essa propriedade magnética. O paramagnético ele vai responder de forma fraca, né, a um campo externo. Isso acontece quando ele tem elétrons desemparelhados. Diamagnético, quando não há elétrons desemparelhados. Então, por exemplo, a gente já poderia, por esse conceito simples, a gente já pode eliminar a letra B, né? A molécula de óxido nítrico é diamagnético porque possui um dos seus elétrons desemparelhados. O conceito está errado, não preciso nem olhar o diagrama, né? Letra C, a mesma coisa, ele está falando o contrário, né? Paramagnético, elétrons emparelhados. Não, né? Paramagnético quando tiver elétrons desemparelhados. Diamagnética quando tiver elétrons emparelhados. Então, o conceito de diamagnético e paramagnético está correto nas alternativas A e D. Agora, no caso específico do NO, ele tem um elétron desemparelhado. Então, ela é paramagnética porque possui um dos seus elétrons desemparelhados. Alternativa A. Pessoal, para fechar a questão da teoria dos orbitais moleculares, esses são os tipos de questões que podem cair e eu sugiro que vocês brinquem um pouquinho, né? Quem estiver revisando esse conteúdo, para, eu acho que ficar bem aí nessa questão da teoria do orbital molecular, sugiro, né, que treinem, realizem, né? Tentem construir pelo menos 2 diagramas de moléculas simples, né? Como o N2 e como o O2, por exemplo,
lembrando das regrinhas, classificando a energia magnética e paramagnética, calculando ordem de ligação, tá bom? Que assim vocês estão tranquilos aí para resolver provas que caiam esse tipo de conteúdo, beleza? Até a próxima.